Bom, hoje vamos conversar com Tainã Santos. Ela é jogadora de futsal e já há 3 anos joga na Europa, em times da primeira divisão. Atualmente ela é atleta do CD Burela, né? Que é um time da Espanha, leva o nome da cidade, primeira divisão do futebol espanhol, mas já está aí por se transferir para a Itália. 3 anos fora do Brasil, jogou aqui também no futsal em Santa Catarina, São Paulo, passou aqui pelo Esporte Clube Ijuí também, de futsal, e nessa temporada em que ela pode estar em férias, aproveita para vir visitar a família em Cruz Alta e os familiares e amigos aqui em Ijuí. Tainã, um prazer conversar contigo, um prazer te conhecer. Prazer é meu. Em primeiro lugar, te agradeço pelo convite. É bacana poder mostrar meu trabalho, mostrar minha vivência no futsal aí para meus amigos. Bom, como é que é essa experiência de uma mulher, né? Você acho que relativamente nova, né, em termos de idade, de ir sozinha, né, deixar a família, deixar a cidade, deixar os amigos todos e partir para um país com uma cultura totalmente diferente, com pessoas totalmente estranhas que você não conhecia, num time totalmente diferente e principalmente com uma língua totalmente diferente. Você começou, o seu primeiro time foi na Rússia, né? Foi bem complicado, é um desafio bem grande, mas eu creio que quanto maior o desafio, melhor são as conquistas, né? E foi bacana, meu ano na Rússia foi muito bom. As pessoas me receberam de braços abertos e pude aprender um pouquinho mais, né, de outra língua. Não sei totalmente, mas o básico para me comunicar, não passei aperto, né? Tá certo. Mas foi bacana. Você fez curso lá, do idioma, né? Tinha aula com uma professora e tal, 2, 3 vezes por semana. Aí aprendi um pouquinho. E foi difícil de aprender a língua russa ou foi relativamente fácil? É como aprender a andar outra vez, né? É complicado, porque uma coisa que você nunca ouviu, nunca sequer alguém falou com você e você não tinha base, nenhum conhecimento, então foi lá de baixo mesmo, aprender tudo de novo. Agora, como é que surgiu essa oportunidade de você jogar no exterior? Sei que você passou pelo futsal em times em Santa Catarina, São Paulo, e foi aí que os olheiros dos times no exterior ou que algum empresário te levou para fora? Eu estava jogando em São Paulo até e tinha outra menina que jogava comigo lá e ela recebeu a primeira proposta, a Gabriela. Então ela, através do empresário, teve a proposta e eles se interessavam em mais uma atleta. Então ela falou para as meninas do clube e tudo, quem quisesse mandar vídeos, e me indicou. Eu peguei os meus vídeos, o que eu tinha, e enviei a eles. E eles, graças a Deus, gostaram do que viram no vídeo ali. Legal. E me chamaram para jogar lá também. Como é que é? É forte o futsal feminino na Europa? São vários times, o pessoal frequenta as quadras, os estádios, prestigia, torce, tem uma moral alta lá o futsal, como é que é? É forte o nível lá na Espanha, estava bem bom, tinha jogos com um nível forte mesmo, na Rússia tinha menos equipes, mas era forte o nível, todas quase do mesmo nível. Na Espanha até tinha mais equipes, mas aí o nível caiu um pouquinho. Mas foi uma temporada bem bacana. Minha equipe, que era uma das melhores, o Burela, ficou em terceiro na liga. Então, para te ver, tinha outros clubes ali liderando além da gente ainda. E eu creio que aqui até no Brasil deu uma decaída legal, assim, da nossa modalidade, né? Então, está sendo uma das potências ainda a Europa aí no futsal. O que foi mais difícil para você ir sozinha e morar no exterior, como já disse antes, em países totalmente diferentes do nosso, língua, cultura diferente, alimentação, hábitos diferentes? O que foi mais complicado nesse processo de adaptação de uma gaúcha, né, no exterior? Acho que o mais complicado, sem dúvida, é o idioma. É o idioma. É algo que tu tem que aprender desde o início e não leva 1, 2 dias para você sair falando, né? Ainda mais o russo, que é uma
é bem complicado. E acho que as culturas, algumas coisas que eu me deparei assim, que foi um pouquinho complicado, mas o mais complicado mesmo foi a língua. Até tu aprender a falar, até tu entender, às vezes eu entendia e não conseguia falar, então essa parte é um pouco mais complicada. E para se comunicar em quadra, isso foi uma dificuldade também? Eu tratei logo de aprender as primeiras coisas que se falava dentro da quadra, puxei uma outra menina e falei, como se fala isso? Sempre com o tradutor no lado, para que elas me ajudassem. E aí, um pouquinho, dia a dia, fui aprendendo. E esse tradutor falava português? Não, tradutor até de telefone a gente usava bastante, claro. Para elas ajudarem. A equipe não tinha uma pessoa te auxiliando nesse sentido. Só na primeira semana, para exames médicos e tudo mais. Depois o presidente falou, vai aprender sozinha, porque vai conseguir vivendo. E normalmente a gente fala, mas isso é muito difícil. Mas tu só vai ouvir russo, então tu vai ter que aprender a falar. É bem valorizado lá o atleta profissional de futsal na Europa? É bastante. O povo apoia bastante, as crianças gostam muito, vão bastante crianças assistir aos jogos. E o povo cobra muito e incentiva muito também. E financeiramente também é valorizado? Dá para se dizer que é bem mais do que aqui no Brasil? É comparável a jogadores de futebol de campo? Como é que é? Comparado a futebol de campo, se tratando de mulheres, isso é inútil falar, que isso não tem nem comparação. Certo. Mas eu aqui, como mulher, ganho bem melhor lá do que aqui. Hoje eu vivo do futsal. Vive do futsal. Carreira da mulher, da atleta feminina no futsal, ela é mais curta? Ela é tem o mesmo tempo que o atleta masculino? Como é que funciona? Eu acho que, como eu já vi meninas mais velhas, bem mais velhas que eu jogando, eu creio que enquanto tu tiver condições físicas, tu pode estar jogando em qualquer lugar. E lá na Europa não é diferente. Isso vai até que idade? Acho que não tem um limite mesmo, mas assim, eu já vi, essa temporada, por exemplo, tinha meninas de 30 e poucos anos jogando. Coisa que não acontece muito. Dá para chegar daqui masculino. A pouco até 40 anos, daqui a pouco? Dependendo da Se tiver bem, físico, né? Isso vai de cada atleta, né? Porque cada um tem um preparamento físico diferente. Então, se tiver bem, eu creio que dá, sim. Você tem mais quantos anos aí pela frente, você acha? Eu jogando. A gente quer descobrir a tua idade. Eu tenho 25, 25, imaginei que fosse, né? Meus planos, ao menos, no mínimo, até os 30, jogando fora. E depois, aí não sei. A Deus pertence mais no futuro. uns 10 anos, pelo menos, aí você acha que eu creio que tem sim. condições, né? Não me vejo fazendo outra coisa. E aí, a ideia é você continuar pela Europa, enquanto está sendo valorizado, enquanto o mercado lá é aquecido e paga bem, ficar pela Europa. Por enquanto eu trato de cuidar da minha carreira como atleta mesmo. Futuramente não sei, eu já tenho um curso de arbitragem, apitei até um ano aqui em Santa Catarina, fiz meu curso aqui na HFUSA, que é a Federação de Futebol de Salão do Rio Grande do Sul, depois transferi para Santa Catarina, apitei um ano, fui transferida a aspirante CBF e tudo, mas tive que largar para ir para a Rússia. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser no meio da bola. Creio que eu vou fazer outras coisas depois, mas no meio do esporte. E aí você já pensando num futuro aí, fez esse curso de arbitragem? Isso também. Teve uma época que eu meio que desanimei, assim. Não estava sendo muito valorizada aqui no Brasil, não estava tendo oportunidade. Então foi um meio que eu tentei colocar para não sair muito do rumo. E que graças a Deus deu certo, mas que foi interrompido por o meu sonho de jogar futebol, jogar futsal, deu certo outra vez, então eu continuei. Você sempre gostou de futebol desde pequena? Quando é que entrou o futebol na tua vida? Sempre. Tinha alguém na família que jogava? O pai incentivou? Como é que foi? Como é que começou essa história? Começou em casa mesmo, né? Com primos, com os meus tios que moravam do lado da minha casa, jogavam bola comigo, me levavam jogar. E eu gostava, era aquela coisa que mãe e pai via, vai querer jogar, vai querer e não vai adiantar. Eu moro ali em Cruz Alta, meus pais residem ainda em Cruz Alta, na Vila Isabel, onde tem uma pracinha, um campinho de futebol na frente.
E eu sempre estava lá metido jogando bola. E começou assim, na grama de casa, depois ali na pracinha. Depois eu entrei numa escolinha, né, de mulheres, uma escolinha feminina do professor Florisbal, que tem até hoje lá, faz um trabalho magnífico com as crianças. E depois eu fui indo, fui saindo. Até queria, que às vezes a gente fala muito de tá na Espanha, tá não sei onde, e esquece de falar das pessoas que te levaram para lá, que te ajudaram desde de baixo, né? Isso. Além do meu treinador da minha primeira escolinha, eu tenho muito a agradecer ao professor, ao técnico Silvio Facim e ao Fernando Silva, que foram os primeiros técnicos que me levaram para Santa Catarina a primeira vez jogar, quando eu tinha 14, 15 anos, nem isso. E além do meu técnico, do primeiro Florisbal, então esses dois foram chaves assim principais na minha vida, né? Que depois dali eu comecei a despontar para outras equipes. O programa Elano Beckmann Entrevista conversa com a jogadora de futsal do Burela, da Espanha, na primeira divisão do futsal, a Tainã dos Santos, gaúcha, de Cruz Alta, né? Com parentes também em Juí, está há 3 anos já jogando no futsal na Europa. Começou na Rússia, depois está agora na Espanha e se transferindo aí brevemente para o futsal da Itália. Essa negociação, Tainã, já está avançada? Você já volta e já troca de equipe, de país? Como é que tá essa questão? Está em andamento ainda não está fechado, tem esse mês aí para resolver as últimas coisas, porque depende muito, como eu sou estrangeira, não tenho passaporte europeu nem nada, sou brasileira, então é um pouquinho mais rigoroso, tem mais burocracias e tudo mais para visto de residência e para jogar e tudo mais. Então, porque na Itália é limitado a uma estrangeira, se eu não me engano, por equipe. Então ficou um pouquinho mais complicado, mas ainda estou em negociações com o clube do Cagliari. Cagliari. Isso, e com uma possível proposta do Isolotto. Aí. Duas propostas. O Isolotto é de Firenze, ainda estamos conversando. A Itália já valoriza melhor o passe da atleta? Já. Até a Itália é um dos lugares que melhor se paga no futsal e tem um pouquinho mais de condição. Então você vai chegar no top aí, no topo, né? Graças a Deus, tudo bem. Do futsal aí na Europa. Outra potência também, né? A Itália tem um campeonato grande, bastante equipe, que eu creio que vai ser um novo desafio aí para mim. Quando apertava a saudade de casa, da família, o que você fazia? Agora... O que você agora tá fácil, né? Tá fácil. Agora tem muita tecnologia, tem o WhatsApp, tem o Viber, tem várias coisas que dá para se ver, dá para falar. Fala seguido e ver seguido. Agora sim, graças a Deus, tá tranquilo de matar a saudade. Pode ligar a hora que quiser. O ruim é o horário, né? O fuso, é o fuso horário, aí complica um pouquinho. Mas hoje em dia só não mata a saudade quem não quer, né? E aí, para se virar lá, por exemplo, você tem um apartamento seu, uma casa sua, lá você chegou a morar um tempo em algum alojamento clube, como é que funciona isso para as atletas lá? Nos 2 anos que eu morei 1 ano na Rússia e 1 ano na Espanha, era um clube que alugava um apartamento. Certo. Na Rússia morava eu e outra brasileira, e agora na Espanha morava eu, outra brasileira, uma japonesa e 2 espanholas. Era tudo alugado pelo clube, tudo a responsabilidade do clube. Quer dizer, você não tinha esse custo também de moradia? Não, também não. Isso sai limpo aí. E vocês tinham que se virar com a história de alimentação e coisa e tal, de organização. Até uma refeição por dia era patrocinada por um restaurante. E a outra era a gente mesmo que se virava e fazia. Ah, legal. Porque não pode faltar comida brasileira, né? Ah, é? Não. E você encontrava lá os ingredientes para fazer a comida brasileira? O que não tinha lá a gente levava. Eu levei 2, 3 quilos de feijão, eu levei na mala. Feijão que não se acha, né? Que é um pouquinho diferente. Só em latinha, né? Daí a gente leva o daqui, e levou na mala, e faz lá mesmo. E deu certo, o feijão sim. deu para usar todo ele, não estragou, não. Não dá para faltar, né? Tá certo. Bom, você
como mulher e como começou cedo também a despertar esse interesse para o futebol e o futsal, enfim, a gente sabe que muito tempo as mulheres tiveram uma espécie de preconceito por estarem jogando um esporte que é predominantemente masculino, né? Você chegou a sofrer com isso? A gente sofre dia a dia ainda, né? Ainda? Tem muita gente que não tem a mente aberta, tem muita gente machista, tem gente que diz mesmo que o futebol é coisa de homem. A mulher tem que estar em casa ou em qualquer outro lugar. Isso infelizmente, é triste para a modalidade, porque muita gente assim, que poderia ajudar a modalidade a crescer, só bloqueia as coisas boas. Mas eu acho que eu gosto tanto desse esporte e toda a menina que gosta e que é apaixonada pelo futsal e pelo futebol gosta tanto disso que passa por cima dessas coisas, sabe? Deixa muito triste, isso é muito ruim, porque acontece sempre muita coisa. Tem muito tipo de preconceito, e não é só um ou dois, são vários. Mas isso aí a gente vai deixando de lado e as nossas vitórias, as nossas conquistas, eu creio que se sobressaem por cima desses preconceitos. Já sofreu bastante por causa disso? Já sofri bastante, né? Já entrei em vários lugares e falaram assim, que é jogar bola, isso é coisa de homem, vem aquela guria lá, que acha que joga alguma coisa. Isso acontece, já vários outros tipos de preconceito, mas tudo bem. Você joga em que posição na quadra? Como é que é? Eu sou ala e pivô. Ala e pivô. Isso. Tá certo. Já teve algum problema aí de lesão, assim, porque a quadra é algo mais é um futebol, um ritmo mais rápido, né? As coisas, a movimentação é mais forte e talvez o impacto também é mais forte, né? Graças a Deus, lesões sérias eu nunca tive. Máximo torção de tornozelo, coisa simples. Mas acho que até pelo preparamento, né, que se faz pela academia e por tudo mais. Até sofri um pouquinho na Rússia, porque eles não fazem academia, não tem esse costume. Não faz a preparação. São fortes por natureza já. Genética, né? E não fazem, e não gostam de fazer. Mas é um pouco complicado, tô acostumada a fazer, e daí tu chega num lugar onde não fazem. Aí agora na Espanha, a gente fazia também 2 vezes por semana, mas elas não gostavam muito. Não gostavam. É coisa do brasileiro mesmo, se cuidar, querer se fortalecer mas nunca tive lesão nenhuma, não. Acho que por isso, por fazer academia, por fazer treinamentos proprioceptivos e tudo mais, é que ajuda a não lesionar. O atleta do futsal lá é visto como ídolo também, assim como os atletas do futebol aqui no Brasil? Também. Brasileiro mais ainda. Brasileiro mais ainda. Chama atenção, né? Vem lá de outro país jogar aqui. Certo. Chama atenção. Eu tinha muito carinho das crianças. Porque eu me dou muito bem com as crianças gostavam de mim. E entre os colegas aí de equipe, né? Como é que é essa relação com uma atleta brasileira, por ser brasileira? Na Rússia foi um tratamento muito bom, não teve problema nenhum, elas ajudavam bastante. Na Espanha eu acho que ainda tem um pouco de rivalidade, sabe? Espanha e Brasil não se batem muito ainda. Mas como em qualquer outra profissão, em qualquer outra modalidade, qualquer outra coisa, aquele conflito, algumas coisas, mas tranquilo. Muito bom. Bom, agora você está em conversação para fechar com a Itália. O que é aí uma meta ainda que você vai perseguir, está perseguindo? Qual é o alvo aí que você não atingiu, que você gostaria de atingir como atleta profissional? Todo atleta almeja a seleção, né? Seleção brasileira. Não adianta. Mas eu fico feliz que a seleção tem sido muito bem representada em todos esses anos. A seleção é pentacampeã mundial e não tem o que se contestar. Mas é claro que se eu pudesse vestir amarelinho, eu ficaria muito feliz. Mas enquanto isso não acontece, eu vou tratando de fazer o meu melhor trabalho lá. Legal. Me mantendo como posso entre os destaques, entre goleadoras e tudo mais. E até no ano que eu estive na Rússia, fui eleita a melhor jogadora ofensiva da Taça Rússia. Melhor jogadora ofensiva. Isso me engrandeceu muito, porque de sair do teu país, sair da tua terra, o povo que tu conhece e conquistar lá o que algumas russas conquistavam, e aí uma brasileira chega lá e toma, isso e goleadora também se levou o título? Goleadora eu conquistei agora na Copa da Inglaterra, a última competição que eu joguei.
Tenho a Inglaterra ainda, que a gente não tinha falado. Passou pela Inglaterra também. Isso, mas foi só uma Copa, eu fui jogar a Copa. A técnica do time do Bristol City é a Luciana, lá de interior de Minas Gerais. Uma brasileira que mora lá, casada com um inglês e tudo. E tem uma equipe. E me convidou para jogar. E eu fui, graças a Deus a gente ficou campeã e eu saí com um troféuzinho de goleadora. Que legal. Bom, e voltando um pouquinho à questão da seleção brasileira, como é que os técnicos, a comissão técnica, enfim, vê o trabalho de vocês? Tem olheiros aí em times na Europa e que eventualmente possa convocar um jogador que está lá em alguma equipe, em algum país europeu? Como é que funciona isso? Ou vocês mesmos se encarregam de divulgar a carreira de vocês através de vídeos no YouTube, na internet, enfim? Eu trato de tudo que eu tiver de jogar na internet, porque tudo que está na internet está rolando, né? Está rodando, o povo está conhecendo. Mas eu creio que pela seleção, eles assistem os campeonatos nacionais, procuram informações com jogadores e com treinadores que estão fora, porque tem bastante menina jogando na Europa também. Então, por esses meios, eles acompanham o campeonato nacional, as principais competições e tem indicações, né? Agora, pelo que eu percebi, você é uma menina muito tranquila, né? Isso ajuda aí a enfrentar situações difíceis, como morar longe da família, como morar longe do país e também para enfrentar aí momentos decisivos em campeonatos pelos times dos quais você defende, né? Você sempre foi assim, tranquilona? Eu acho que sim. Não me estresso muito, não. Mas quando me estresso também, complicado. Você é positivo para encarar essa situação, né? Eu acho que tem que ser tranquilo. Nada na base do grito vai adiantar, né? Então, quanto mais tranquilidade tu tiver e força de vontade, eu acho que as coisas acontecem. Até para absorver as pressões que tem sobre... Também não é fácil. Você Todo mundo fala e pensa que a vida de jogador, vida de atleta é fácil e não é. Tem uma luta diária, tu tem que estar melhor um dia, no outro tu tem que estar melhor ainda, tem que estar vencendo seus próprios medos, seus desafios todos. Estar longe da família não é bom, longe de amigos, então menos ainda. Que as pessoas que tu gosta não estão perto de ti. Mas eu sei que todas aquelas que estão longe estão felizes pelo que a gente está vivendo fora. Tá certo. Tainá, prazer te conhecer. Obrigado pela entrevista. O prazer é meu. Bom sucesso na sua carreira aí, que possamos te ver na seleção brasileira. Amém, que Deus te ouça. O programa Elano Beckman Entrevista volta com um novo entrevistado, com um novo assunto, aqui nesses canais que você nos ouve e nos assiste. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.